Meus irmãos, quero cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. É um privilégio poder estar compartilhando a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Eu tenho uma mais plena certeza e a total convicção de que Deus falará conosco nesta noite. Eu creio. Aleluia. Irmãos, esta é uma noite em que o Senhor quer tratar com as nossas almas. Hoje é uma noite que o Senhor quer consolar os nossos amados irmãos. Essa é uma noite em que Deus passará o bálsamo nas feridas em nossas almas. O Espírito do Senhor se faz presente. E há de ser que Ele venha nos libertar do pecado. E há de ser que Ele venha nos trazer a sua graça e o seu doce consolo. Mediante isso, eu quero convidá-los a abrir as Sagradas Escrituras na epístola que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos. Aleluia. Oh, glória. Epístola de Paulo aos Romanos, o capítulo de número 8. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, e apenas o versículo de número 28. Diz assim a palavra do Senhor: E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Eu quero pedir para que a igreja, em alto e bom som, repita esse versículo. 1, 2, 3. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Amém. Podem se assentar, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Meus irmãos, a nossa vida ela é marcada por altos e baixos. Existem determinados momentos em nossa vida que tudo flui bem. Existem determinados momentos em que alcançamos a prosperidade. Existem momentos em que alcançamos a felicidade. Existem momentos em nossas vidas que tudo flui bem. Nossa família vai bem. Nossos filhos estão saudáveis. Aleluia. Nosso relacionamento, nosso matrimônio vai bem. Os nossos negócios também vão bem. O nosso dinheiro, a nossa conta bancária está no verde. Em nossas empresas produzem frutos, ou na empresa que trabalhamos somos abençoados. Nós oramos e é como se o próprio Deus descesse em nossas orações. Existem momentos em nossas vidas que nós estamos no auge. Tudo vai bem, tudo está certo, tudo contribui para o bem. Nós vamos fazer algo, colocamos a mão em alguma coisa e isso prospera. Isso é bênção de Deus. Mas, amados irmãos, existe também um outro lado da vida. Existe o declínio, existe o dia mau. Existe o dia em que nada dá certo. A conta que antes você tinha no verde, agora você passa a estar no vermelho. A porta do desemprego chega à sua casa. A fome faz instalação em nossos estômagos. O que antes era um matrimônio que servia de exemplo para muitos, hoje você se encontra em uma crise matrimonial. Seus filhos são filhos enfermos, são filhos que se tornaram rebeldes. Parece que tudo na sua vida acontece de uma forma negativa. Você perde a alegria, você perde a tristeza, você perde o ânimo, até mesmo, em algumas situações, perde o desejo de viver. O que antes era uma vida numa bonança, hoje você se encontra em uma tempestade.
em ondas, em tempestades que assolam o barco das nossas vidas. E essas ondas tentam nos trazer o naufrágio. O que antes era bonança, de repente, se torna em uma tempestade impetuosa. O que antes era prosperidade, hoje se torna miséria. Essa é a nossa vida, irmãos. A nossa vida, ela é marcada por altos e baixos. Em um momento, nós estamos no auge, tudo prospera. Em outro momento, nós estamos no fundo do poço. E é engraçado que quando estamos no fundo do poço e buscamos a Deus, parece que o céu está de bronze. Questionamos até mesmo o próprio Deus. Senhor, será que o Senhor não ouve a minha situação? Será que o Senhor não está atento à minha angústia? Será que o Senhor vai fechar mesmo a torneira do céu na minha vida? Irmãos, a nossa vida é marcada por essas duas situações. E eu posso afirmar que a nossa vida é mais marcada por tribulações do que por dias de bonança. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições. E a aflição, ela não tem data certa. A aflição, quando ela chega, ela não avisa. E ela alcança não somente pobres, mas alcança os ricos. Ela alcança não somente famílias desestruturadas, mas como também famílias estruturadas. A crise chega e não tem uma data ou uma hora prevista para chegar. Ela chega de repente. É como se acordássemos de manhã, olhássemos para o céu e visse ele azul com um sol brilhante e o céu azul, as nuvens, o céu brilhante. E de repente, em questão de minutos, essas nuvens que eram bonitas se tornam uma tempestade. Assim é a nossa vida. As aflições, as tribulações, as provações, elas vêm e nos alcançam de tal forma que muitas das vezes não temos força para nos levantar. Muitas das vezes somos enfraquecidos, perdemos a nossa força, perdemos o nosso vigor, perdemos o desejo de buscar a Deus, perdemos a força que nos movia. Então, passamos a viver dias de neblina, dias trevosos. Parece que a tristeza, nestes dias, torna-se a nossa melhor amiga. Parece que a angústia e a ansiedade tomam o local que era para estar a paz. Este é o dia mau. E todos nós enfrentamos o dia mau. Todos nós enfrentamos crises. Todos nós enfrentamos angústias. E é neste momento que o cristão, ele deve buscar a Deus. É neste momento que ele tem que ter o Senhor como seu refúgio. Em dias de tribulações, em dias de angústias, nada melhor do que o Consolador para nos trazer paz. Aleluia. Em dias de tribulações, em dias de preocupações, aleluia, nada melhor do que o Espírito do Senhor para reservar momentos prazerosos na sua presença. Irmãos, quando nós abrimos as Sagradas Escrituras, nós vamos ver que a Bíblia, ela é um livro marcado e recheado de promessas. Promessas de paz, promessas de prosperidade, promessas de salvação e também promessas de consolação. E eu quero meditar com os irmãos em uma promessa de consolo da parte do Senhor. Esta, para mim, talvez seja uma das promessas mais maravilhosas que Deus fez para o seu povo. Esta, para mim, em minha humilde opinião, é uma das promessas mais maravilhosas que Deus reservou para o seu povo. E esta promessa está registrada em Romanos 8, 28, que diz o seguinte: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Irmãos, a palavra do Senhor é maravilhosa. A palavra do Senhor é poderosa. E nós vamos meditar neste versículo, pois o Senhor quer tratar com almas nesta noite. Talvez você veio aqui com o seu último suspiro, com a sua última força, com a sua última energia. Talvez você veio aqui e a sua vida está completamente bagunçada.
Talvez você entrou aqui e a sua vida esteja completamente desestruturada. Talvez você entrou aqui e disse consigo mesmo em seu coração: este é o meu último dia. Se Deus não falar comigo, irei me matar. De fato, isto é uma verdade, mas o Espírito Santo vai nos provar que Deus vai cuidar das nossas feridas. O Espírito Santo haverá de nos consolar nesta noite. Irmãos, notemos que esta promessa, ela é exclusiva para o povo de Deus. Esta promessa não é para os ímpios, porque quando os ímpios se decepcionam, quando os ímpios estão em angústia, em tribulação, eles não têm a quem correr. Eles procuram psicólogos, procuram médicos, procuram os bancos, procuram amigos, mas nada solucionará o seu problema. Os ímpios não têm a quem recorrer. Aqueles que não temem a Deus não têm a quem recorrer. Esta promessa, ela é exclusivamente para o povo de Deus. Porque a Bíblia diz: sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. Esta promessa, ela é válida para aqueles que amam a Deus. Esta promessa não é para o mundo. Esta promessa não são para os perdidos. Esta promessa é exclusivamente para o povo de Deus. Esta promessa é para mim e para você. Irmãos, esta é uma promessa maravilhosa. E nós vamos meditar que aqui nós conseguimos extrair uma grande riqueza, grandes riquezas, grandes tesouros apenas com esta passagem. E eu quero meditar com os irmãos em alguns desses tesouros, em algumas dessas verdades que esse texto nos ensina. Primeira verdade que esse texto nos ensina é que Deus é soberano. Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Irmãos, esta passagem, este versículo, nos revela a soberania de Deus. O que significa Deus ser soberano? O que significa a soberania de Deus? Significa que Deus, Ele faz tudo conforme Ele quer. Nada é impossível para Deus. Ele atua da maneira que Ele quer. Ninguém pode impedi-lo. Ninguém pode aconselhá-lo. Ele opera de acordo com a sua vontade. Irmãos, para enfatizar, vamos ler aqui em Salmos de número 139 e veremos o cuidado de Deus e a soberania de Deus presente na vida dos justos. Salmos de número 139. Aleluia! Preste bastante atenção em como Deus se revela ao salmista Davi, em como Deus é soberano, poderosamente soberano. Diz assim a palavra do Senhor: ó Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabe quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues. Põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Eu poderia perder a escuridão que me escondesse e a luz ao meu redor que se tornasse noite, mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Irmãos, olhe como Deus conhece o nosso ser. Deus é soberano. Muitas das vezes pensamos que o Senhor está distante da nossa situação. Muitas das vezes pensamos que Deus não está atento ao nosso sofrimento.
Mas Deus não está longe. Deus, Ele está perto. Deus não é um Deus que fica longe quando o seu povo está aflito. Deus é um Deus que consola o seu povo. A soberania de Deus nos traz consolo. Por quê? Porque até mesmo o mal, Ele faz cooperar para o bem. Todo o mal que acontece na vida do cristão, na vida do crente, tem um propósito. Ele vai cooperar para o bem. É a palavra do Senhor. E o Senhor não pode mentir. Vejamos, pois, alguns exemplos de como Deus faz o mal cooperar para o bem. Quando em Gênesis, capítulo número 50, versículo número 20, o José do Egito, ele vai relatar algo para os seus irmãos. É bem verdade que neste momento, José ele é o governador do Egito. Mas antes de ser governador, José foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, pela sua própria família. Sangue do seu sangue, ele foi traído pelos seus próprios irmãos. Mas note que quando seus irmãos vão até ele, ele diz em Gênesis 50, 20: vocês fizeram o mal, vocês fizeram o mal, mas Deus usou este mal para o bem. Irmãos, às vezes passamos por situações que nos chateia, por situações que nos afligem, mas esta situação está cooperando para o bem. Se José não fosse vendido como escravo, se José não tivesse enfrentado esse mal, ele nunca poderia salvar a nação do seu pai. E não salvando a nação do seu pai, o seu pai iria morrer, juntamente com seus irmãos, juntamente com seus filhos. Se esse povo morre, Jesus Cristo não poderia vir, porque Jesus vem da linhagem de Abraão, da descendência de Abraão. Logo, se esses homens morressem, a promessa de Deus seria uma promessa frustrada. Mas Deus usa o mal para o bem. Deus usou todo aquele momento em que José foi vendido como escravo, em que José foi traído, em que José sofreu, em que passou muito tempo na prisão. Deus usou aquele mal para cooperar para o bem. E por meio desse mal, a descendência de Jesus Cristo foi preservada. Este é um ótimo exemplo de como Deus usa o mal para o bem. Deus coopera em nossas vidas para o bem. A Bíblia diz que Deus não tem pensamentos em nos fazer o mal, mas pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, pensamentos de bênçãos, pensamentos de paz. Um outro exemplo em que Deus mostra a sua soberania está na salvação. O pecado, o salário do pecado, ele é a morte. Uma vez que pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Uma vez que pecamos, estamos longe da presença de Deus. Logo, se estamos longe da presença de Deus, não podemos ser salvos, não podemos ter comunhão. Mas Deus, até mesmo, usou o pecado, que é mal, para promover o bem. O pecado fez com que Jesus Cristo morresse por nós e nos desse a salvação. O mal, ele coopera para o bem. Se não houvesse pecado, Jesus Cristo não precisaria morrer por nós. Mas nós fizemos o mal. Mas mesmo assim, Deus usou o seu Filho para nos trazer o bem, para nos trazer a paz. Irmãos, Deus é soberano. A nossa história não está em um governo. A história da nossa vida não está sendo redigida, não está sendo controlada por um governo, por uma empresa. Não, as nossas vidas são controladas por Deus. Parece-se em que situações nos encontramos em uma posição desfavorável, mas se você crer que Deus é soberano, você vai entender que este mal, um dia, uma hora, vai cooperar para o bem. Muitas das vezes nas tribulações, nós não conseguimos enxergar que o bem, porque a nossa visão é embaçada, nosso pensamento é limitado, mas no futuro, iremos olhar para trás e dizer: bendito é o Senhor, que usou o mal para nos dar o bem. Este primeiro
esta é a primeira verdade que eu quero meditar com os irmãos. A soberania de Deus. A nossa história, a nossa vida pertence a Deus. A nossa vida está no controle daquele que criou os céus e a terra. Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. Não existe um obstáculo que Ele não possa quebrar. Não existe barreiras que Ele não possa ultrapassar. Para nós, há situações que se parecem impossível, mas o Deus soberano, Ele opera de uma maneira soberanamente maravilhosa. Irmãos, segunda verdade que este texto nos revela. Este texto nos revela o amor de Deus. O amor de Deus. Irmãos, eu quero aqui ler em Isaías, capítulo de número 49, e o versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: pode uma mãe se esquecer do seu filho? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu jamais me esqueceria de vós. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Irmãos, eu acredito que o amor de uma mãe é aquele que mais se aproxima do amor de Deus. O amor de uma mãe é incomparável. O amor de uma mãe é absoluto. O amor de uma mãe, ele é pleno. Ele é perfeito. Uma mãe, ela conhece quando seu filho está mal, mesmo sem ele falar uma palavra sequer. Ele pode estar a quilômetros de distância. Mesmo assim, ela vai sentir que o seu filho não está bem. Uma mãe, ela ama profundamente o seu filho. É o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Uma mãe conhece o seu filho. E quando uma mãe nos aconselha, é bom prestarmos atenção, porque ela está certa. Eu lembro de minha mãe está ali. Quantas vezes não quebrei a cara porque não ouvi a minha mãe? Quantas situações poderiam ter sido evitadas porque eu não ouvi a minha mãe? Com todos nós isso já aconteceu. E eu me lembro de um episódio em que estava trabalhando em uma empresa e eu estava como estagiário, ganhando um salário pouco, e outra empresa me ofereceu um salário maior. E eu falei com a minha mãe, mãe, eu vou aceitar. Instantaneamente ela disse, isso não vai dar certo, isso não vai prosperar. Eu falei, mãe, eu vou ganhar mais, por que não vai dar certo? Eu vou aprender mais. E eu aceitei essa proposta. Não deu 2 meses, eu fui demitido, fiquei desempregado. Irmãos, a mãe conhece o seu filho. A mãe sabe quando o seu filho não está bem. A mãe sabe qual caminho é perfeito para o seu filho. Por quê? Porque ela ama o seu filho. E aqui o Senhor vai fazer uma pergunta. Pode uma mãe se esquecer do seu filho? Pode uma mãe deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu jamais me esqueceria de vós. Irmãos, o amor de Deus é consolador. O amor de Deus é infinitamente maior que o amor de uma mãe. Deus sabe quando estamos bem. Deus sabe quando estamos mal. Deus sabe das nossas angústias. Às vezes pensamos que Deus nos abandonou, mas não. Deus está perto. Deus, Ele nos ama. Deus, Ele está cuidando de nós. Deus, Ele está trabalhando por nós. Por quê? Porque Ele nos ama. Deus nos ama. E Ele cuida do seu povo. Deus nos ama. Isto é consolador para as nossas almas. Se uma mãe, com todo o seu carinho, cuida perfeitamente do seu filho, quanto mais Deus, que tem um amor perfeito, incorruptível, incondicional. Irmãos, em Romanos capítulo de número 5, e versículo de número 8,
o Senhor vai nos mostrar a sua maior prova de amor. E Romanos 5:8 diz assim: Glória a Deus. Romanos capítulo 5, no versículo de número 8, diz assim: mas Deus nos prova seu grande amor. Como que Deus prova o seu grande amor? Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. A maior prova de amor não é o dar um presente para o filho. A maior prova de amor de Deus não consiste em abrir uma porta ou realizar um sonho, um desejo do nosso coração. A maior prova de amor que Deus pode dar para os seus filhos é a salvação por meio de Jesus Cristo. A maior prova de amor que Deus fez por nós foi enviando Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. E Ele não enviou somente para aqueles que o amam. Ele enviou Cristo para os criminosos. Ele enviou Cristo para morrer pelas prostitutas. Ele enviou Cristo para morrer pelos pecadores. Este amor é de fato um amor que nos constrange, porque não conseguimos dar o mesmo amor para Deus. Mas isso é maravilhoso, porque o amor de Deus é incondicional. Ou seja, Deus não imputa condições para nos amar. Ele simplesmente nos ama porque Ele quer nos amar. Ele simplesmente nos ama porque Ele quer nos amar. Aquele que ama, cuida, nos protege. Aquele que ama, concede dádivas. Deus nos dá dádiva. Deus cuida de nós. Muitas das vezes a tribulação faz a gente ter uma visão ofuscada de Deus. Muitas das vezes a tribulação, a provação, a angústia faz a gente ver que Deus nos odeia. Que Deus está nos dando este espinho, esta prova, porque nos odeia. Mas isso é uma grande mentira. Deus, Ele nos dá o seu amor, porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele repreende aqueles a quem Ele ama. Muitas das vezes Deus vai nos repreender com uma tribulação. Muitas das vezes Deus vai nos repreender com angústias. Muitas das vezes Deus vai nos repreender com aflições. Por quê? Porque Ele quer estar próximo de nós. Nós vamos ver aqui para frente que a tribulação tem um propósito. O amor de Deus faz também o mal cooperar para o bem. O amor de Deus coopera para o bem em nossas vidas. Terceira verdade que esse texto nos mostra. As tribulações têm um único propósito. Qual é o propósito das tribulações, das aflições? As tribulações nos aproximam de Deus. Irmãos, muitas das vezes nós somos humilhados por Deus. Muitas das vezes Deus nos leva até o pó. Isso não é porque Ele não nos ama, é porque Ele quer uma intimidade conosco. Muitas das vezes Deus permite situações negativas em nossas vidas, porque Ele quer nos aproximar de nós. E as tribulações, irmãos, se elas nos aproximam de Deus, na verdade não podem ser tribulações, são bênçãos. Até mesmo a tribulação Deus faz cooperar para o bem. Até mesmo a tribulação Deus usa para o bem. Irmãos, é no momento de adversidade que nós mais nos aproximamos de Deus. Como? Quando estamos em uma tribulação, o que fazemos? Nós oramos. Quando estamos em uma tribulação, em uma angústia profunda, o que fazemos? Jejuamos. Quando estamos em uma severa luta, em uma severa prova, o que vamos fazer? Nós vamos procurar a Deus, porque nós sabemos que Deus tem um consolo que nós necessitamos. É engraçado que o apóstolo Paulo, ele foi um homem que se gloriava das suas tribulações. Ele foi um homem que se alegrava em tribulações, em angústias.
Pois veja o que está escrito em Romanos, capítulo de número 5, e o versículo de número 3. Diz assim: também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribui para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quando Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Veja aqui uma verdade de que a tribulação nos aproxima de Deus. Veja aqui uma verdade de que a tribulação não somente nos aproxima de Deus, mas como tem um poder para nos amadurecer. Em Tiago, capítulo de número 1, vamos ler aqui. Só um minuto, irmãos. Tiago, capítulo de número 1, versículo 2 ao 4. Vamos ver o que diz o apóstolo. Capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Irmãos, se nós tivéssemos este pensamento cravado em nossos corações, nós iríamos ter uma outra perspectiva do que são as tribulações. A tribulação produz em nós a fé. A tribulação produz em nós a perseverança. A tribulação produz em nós a paciência. A tribulação, irmãos, é uma bênção. É uma bênção. A provação é uma bênção. Deus, Ele não nos dá uma prova para que sejamos reprovados. Deus, Ele nos dá uma prova para que para que possamos concluí-la. Deus nos dá uma prova para nos capacitar, para nos moldar, para nos edificar. Irmãos, as tribulações nos aproximam de Deus. Este é o propósito de nossas vidas. Nós não podemos desanimar, nós não podemos esmorecer, não podemos nos angustiar, porque se tivéssemos esse pensamento, teríamos grande alegria, como disse Tiago. Mas é difícil, irmãos. Eu sei que é difícil. No momento da angústia, você ter alegria. No momento da adversidade, você ter paz. É muito difícil. É muito difícil. É quase impossível. Mas se você está sendo provado, é porque Deus quer trabalhar em sua vida. Se você está sendo provado, se você está sendo testado, se você está em tribulação, é porque Deus quer amadurecer a sua fé. Irmãos, a tribulação nos aproxima de Deus por meio da oração. Eu falei aqui de manhã dois modelos que eu particularmente chamo na oração. Existe a oração que é comum, a oração comum. O que é a oração comum? É aquela oração que fazemos em espírito. É aquela oração que nós agradecemos a Deus pela manhã, agradecemos a Deus pelo pão, agradecemos a Deus pelo nosso dia. Esta é uma oração que é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo, porque Ele nos fala para orar em todo tempo e orar em espírito. Esta oração é uma bênção. Esta oração nos edifica durante o dia. Mas, irmãos, existe um período da oração, da qual eu chamo de oração de guerra. Este é o momento em que você fica sós com Deus. Este é o momento em que as suas lutas são travadas. Este é o momento em que você está na sua maior adversidade, em que você está na sua maior provação. Este é o momento que você luta com Deus,
para que Deus traga bonança no seu barco. Este é o momento em que você expõe a Deus toda a sua angústia, todos os seus temores. Este é o momento na oração da guerra em que você fica a sós com Deus. Este é o momento em que você abre o seu coração. E também, este é o momento em que você recebe as mais doces consolações da presença de Deus. Irmãos, creio que vocês já tiveram essa experiência de ter uma semana perturbada, de ter uma semana difícil, de ter uma semana dolorida, que tudo deu errado, todas as portas se fecharam, você perde a paz, perde a esperança. Mas você é cristão, você sabe a quem recorrer. Então você busca a Deus. E ali você, apenas ao dobrar os joelhos, você já sente aquela paz. A paz que transcende todo o entendimento humano. Ao dobrar os joelhos, em meio às provas, em meio às tribulações, nos mostra que nós somos dependentes de Deus. Nos mostra que nós necessitamos da presença, da graça de Deus. E não há sensação melhor do que o seu espírito ser acalmado pelas doces consolações do Senhor. Às vezes, nós estamos em uma tempestade impetuosa, que quase o nosso barco está a naufragar. Mas quando colocamos os nossos joelhos, quando colocamos o nosso coração a buscar o Senhor traz a resposta. Irmãos, isto é uma bênção. A tribulação é uma bênção. Ela nos aproxima de Deus. Ela desenvolve também, a tribulação também desenvolve em nós a fé. Quantas vezes nós não fomos reprovados na escola da fé de nosso Senhor Jesus Cristo? Quantas vezes não teve situações em que Deus colocou uma prova e a nossa fé foi reprovada? Nós recorremos aos homens, recorremos ao nosso bolso, mas não ao Deus da provisão. Mas Deus é um Deus sábio, e Ele vai nos dar outra prova para que a gente aprenda a ter fé nele. Irmãos, eu me lembro da época da faculdade. Se teve uma vez que a minha fé foi reprovada, com certeza foi durante o período da faculdade. Irmãos, era angustiante para mim estar se aproximando um período de clínica, um período de laboratório. E eu não tinha dinheiro para comprar os materiais. Os materiais eram muito caros. Eu vou contar um episódio aqui. No meu segundo semestre, eu tinha que comprar um motor, aquele motor que faz o barulho chato. E então, é muito caro, irmãos. É cerca de R$2.000. E eu tinha gastado todo o meu dinheiro para comprar os outros materiais. E de repente a professora solta outra lista, dizendo que tinha esse material. E era numa segunda que ela disse isso, e na sexta era o laboratório, era a clínica. Se eu não tivesse esse motor, não tinha como eu pegar emprestado. Porque cada um ia usar o seu, individual, eu iria zerar na prova, iria tirar nota 0. Irmãos, essa semana eu fiquei angustiado, eu fiquei atribulado. Eu perdi a minha fé, eu confesso. Fui reprovado na escola da fé. Mas quando chegou na quinta-feira, à tarde, me lembro até hoje, eu estava deitado no sofá, triste, olhando para o teto, já pensando, eu não vou amanhã, não tenho o material, como que eu vou fazer o procedimento? Irmãos, instantaneamente, eu vejo uma transferência da minha conta. E era no valor exato do motor. O valor de R$2.200. E eu achei que alguém tinha feito um depósito errado. E eu fui ver, e estava lá que era da Secretaria do Governo. Eu recebi a bolsa, mas eu paguei os primeiros meses, não era para eu ter pagado. Então eles reembolsaram esse valor. Reembolsaram justamente no tempo, na hora exata. Irmãos, muitas das vezes nós somos testados, nossa fé é testada e somos reprovados. Nós vamos falhar, nós vamos nos enfraquecer, mas desse momento em diante, confesso, minha fé foi reprovada outras vezes, mas desde então estou aprendendo a ter fé. Irmãos, a tribulação é uma bênção, ela nos amadurece,
ela nos dá experiências com Deus, ela nos dá momentos em que parece impossível, mas Deus vai lá e resolve. A Bíblia diz que Deus livra o justo de todas as suas aflições. Isso é verdade, irmãos. Nós ouvimos diversos testemunhos de irmãos que padeceram, que não tinham um alimento em suas casas. E no momento de maior angústia, foi que Deus trouxe o alimento. Aquele testemunho que o Rodrigo contou certa vez, eu não me lembro, de um irmão que... Você lembra? Aquele que tinha um bolo, queria um bolo. Enfim, depois eu vou para os irmãos. Mas, irmãos, tem momentos da nossa vida em que nós vamos ser provados. Mas essa prova não é para nos derrubar. Essa prova é para nos amadurecer. E se eu fosse perguntar aos irmãos, todo mundo tem uma história, um testemunho com Deus a respeito da fé. O Senhor, Ele nos edifica por meio das tribulações. Veja que o mal coopera para o bem. O mal nos traz esta virtude, meus irmãos. Deixa eu correr que o tempo já está acabando. Irmãos, outra verdade que o texto nos relata é que as tribulações nos levam à leitura da palavra de Deus. Meus irmãos, isso é um outro benefício que a tribulação nos traz. Quando estamos angustiados, ou quando temos um dia ruim, nós abrimos a Bíblia sem reverência, sem temor, muitas das vezes, e ali, ao ler apenas um versículo, Deus já traz paz aos nossos corações. E nós continuamos a ler, e Deus continua a falar conosco. Nós continuamos a ler, e Deus vai nos dando pérolas maravilhosas para as nossas almas. O crente que não lê a palavra é um crente desesperado. O crente que não lê a palavra de Deus é um crente angustiado, porque ler a palavra de Deus é obter consolo para as nossas almas. Porque nós vemos na Bíblia homens que passaram por situações muito piores que as nossas. E ao ler, vemos que no final, Deus usou aquele mal para cooperar para o bem. Como é o exemplo de Jó. Jó teve a sua vida arruinada, teve a sua vida completamente destruída. Mas, no final da sua carreira, ou melhor, em um determinado tempo, Deus trouxe a ele a consolação. Deus restituiu a Jó tudo aquilo que ele havia perdido. Irmãos, a história de Jó é uma história de consolo. A história de Davi é uma história de consolo. Todos os homens da Bíblia, até mesmo o próprio Jesus, passou por angústias, passou por aflições, passou por tempestades. E todos eles, se lermos, nós vamos encontrar paz em nossos corações. Última verdade, irmãos, é que esse texto nos revela, em meio às tribulações, a força da fraqueza. A força da fraqueza. E eu quero ler aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 12, versículos de número 7 e 8. Diz assim: em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, é então que estou forte. Irmãos, essa verdade é uma verdade maravilhosa. Aqui Paulo relata uma experiência da sua vida.
Paulo ele está com um espinho na carne. E esse espinho na carne foi posto pelo próprio Deus para que Paulo não se exaltasse. Paulo foi um homem de grande intelectualidade. Paulo foi um homem maravilhoso. Foi uma das mentes mais brilhantes de toda a história da humanidade. E chegado o momento em que Paulo pensou em se engrandecer, pensou em se exaltar, Deus colocou nele um espinho. E esse espinho, de tal modo, humilhou a Paulo. Esse espinho lhe trouxe fraqueza. E ele suplica ao Senhor que remova essa fraqueza, que remova este espinho, que remova essa tribulação da sua vida. Mas o Senhor responde. A melhor resposta que Ele pode nos dar em momentos de fraqueza, em momentos de tribulações. Graça de Deus nos basta. A graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido. Nós não merecemos o amor de Deus, mas Ele nos dá. Nós não merecemos o consolo de Deus, mas Ele nos dá. Nós não merecemos a presença de Deus, mas Ele nos dá. Nós não merecemos o Espírito Santo, mas Ele nos dá. Nós não merecemos nada de bom que venha do Senhor. Nada, absolutamente nada. Não somos merecedores. Mas Deus nos dá. E a graça de Deus nos basta, irmãos. Você não precisa ser um grande homem na terra. Você não precisa de grandes prosperidades. Você não precisa ter um carro do ano. Você não precisa andar com um bolso cheio. Não. Nós precisamos da graça de Deus. Se cremos nisso, Deus cuidará de nós em cada situação da nossa vida. Deus não vai deixar faltar o alimento. Deus não vai deixar faltar uma casa. Deus não vai deixar faltar dinheiro para pagar as nossas dívidas. Deus é um Deus de provisão. A graça de Deus nos basta. Então, o apóstolo continua dizendo que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Como que o poder de Deus pode se aperfeiçoar na fraqueza? Como que Deus pode usar alguém na fraqueza? Ora, foi tudo isso que foi expulso. Na fraqueza, encontramos consolo de Deus. Na fraqueza, oramos mais. Na fraqueza, lemos mais a Bíblia. Durante momentos de tribulação, buscamos mais a Deus. Na fraqueza, encontramos forças. É o que está escrito em Hebreus 11. Homens que tiveram fé em Deus. Homens que pela sua fé tiveram sua fé aprovada, mas receberam o poder de Deus. Receberam a força de Deus. A força da fraqueza é muito maior do que quando você está forte. Porque na fraqueza você aprende a depender de Deus. Na fraqueza você sabe que Deus é o Deus que provê. Na fraqueza você sabe que Deus é um Deus que te consola. Na fraqueza, irmãos, quando estamos fracos, é que estamos, na verdade, fortes. Paulo diz, para encerrar, por isso aceito com prazer fraquezas, insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Deus usa a fraqueza, que é o mal, para o bem, para nos dar força. Amados, que o Espírito Santo fale melhor aos nossos corações. E em momentos de adversidade, irmãos, lembrem-se deste versículo. Tudo coopera para o bem. Até mesmo o mal, até mesmo as angústias, até mesmo as tempestades cooperam para o bem. Nosso navio não vai naufragar se Deus não permitir. E se Ele permitir, é porque temos que aprender uma lição. Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus, Ele atua em nossas vidas. Ele não está distante das nossas necessidades. O Senhor cuida de nós e faz todas as coisas cooperarem para o bem. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia!